Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vou trazer um assunto que é da nossa lista de assuntos que qualquer pessoa pode conversar num bar, porque não precisam realmente saber sobre ele, que é a questão da reencarnação e das vidas passadas. Cara, assustadoramente, ultimamente tem se falado bastante sobre esse tema, né? Não sei exatamente por que esse tema veio à tona, mas eu acho que é porque as pessoas estão cada vez mais se desprendendo, né, da identidade que elas têm hoje em dia, principalmente pela questão, né, das mídias sociais e do ato de você praticamente criar uma nova identidade social na internet. E vai piorar, né? Sabemos, com o metaverso e mundos virtuais, vai ser um grande The Sims, né, da vida, onde as pessoas vão viver lá dentro. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. O que é a reencarnação? Gente, reencarnação é bem simples. Uma pessoa, ela morre e por algum motivo em específico, a alma dela terá que voltar para o plano físico, ou seja, para o nosso mundo, e encarnar num corpo físico totalmente zerado, vazio, 0 quilômetro. Então, um conceito interessante da reencarnação é o fato de que você não traz, certo, as memórias do que você tinha feito na sua vida anterior. Algumas religiões, vamos botar assim, né? Algumas tradições que aceitam bastante a questão da reencarnação seriam o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o kardecismo, sendo o kardecismo baseado no hinduísmo. Então a gente tem algumas religiões, né? A gente tem algumas culturas que aceitam a questão da reencarnação em plano físico. Já para os egípcios, por exemplo, você reencarnava, mas não era nesse plano. Então, por conta disso, a gente tinha um conceito de múmias, onde você tratava o corpo de quem ia morrer para que ele reencarnasse do outro lado. Então, a pessoa não voltava no corpo da múmia e nem nada do tipo. Ela acordava do lado de lá, com o corpo físico dela guardado, né? Pelo todo o ritual que eles tinham de mumificação, e ela levava inclusive algumas riquezas pro lado de lá para ela não chegar lá pobre, certo? Então repare que o conceito de reencarnação ele varia um pouco, certo, de acordo com a área que você está pesquisando. Então, por exemplo, no hinduísmo, né, no hinduísmo você tem a questão do karma, certo? Na verdade, tanto no hinduísmo como no budismo como no taoísmo, você vai ter essa questão do karma e da roda de samsara, certo? Porém, vão ter algumas pequenas diferenças entre eles. Eu acho que, na verdade, se vocês repararem bem, entre o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, são pequenos detalhes que fazem uma certa diferença, né? Então, o que rola? No hinduísmo, a alma é chamada de Atman, certo? E a alma, ela é imortal. E quando você morre, todas as coisas que você fez durante a vida geraram karma. Então a gente tem um karma positivo e o karma negativo. Algumas pessoas chamam de karma e dharma, certo? O karma iria fazer... Eu não lembro exatamente qual é o que dizem ser o positivo. Tem gente que simplesmente chama de karma. Mas o que rola? Você não é necessariamente castigado porque você fez coisas ruins. Você, na verdade, tem que lidar com aquilo na sua outra vida, certo? E aí, quando você consegue equilibrar, ou seja, você nunca vai parar de fazer coisas boas e coisas ruins. Você vai equilibrar isso daí para atingir um estado que você vai se livrar de samsara e vai entrar num estado chamado moksha, certo? O estado de moksha é o estado quando você abre mão de samsara, você não precisa mais pertencer a esse ciclo, nessa roda da fortuna da vida, onde você faz coisas boas, ruins, até tentar atingir um equilíbrio, e aí você encontra Brahma, né?
que não é a cerveja, porque eu sei que vai ter alguém que vai pensar na cerveja em alguma piada para fazer contra isso, mas você vai encontrar o universo, o todo universal, que eles chamam de Brahman, certo? Ou Brahman, né? Depende de com quem você está falando. Então no hinduísmo a gente tem isso. Né? Por que eu tô citando o hinduísmo? Porque o hinduísmo a gente já falou essas semanas aí, né? E muita gente já tá meio que ainda com a mente fresca sobre como é que funciona. Então a reencarnação para eles é basicamente isso. Você tem muita coisa que você fez, gera o karma, samsara, é esse ciclo que você vai passando. No final, você consegue chegar em algum lugar que é o Brahma, que nada mais é do que o universo. E aí a gente vai pro budismo. Budismo, né, a gente tem a mesma coisa do karma, né, eles consideram também como karma esse efeito de coisas positivas, coisas negativas, porém no budismo ele já tem uma coisa afetando a outra. Então, se não me engano, eu acho que é no budismo que a gente tem o karma e o dharma, e não no hinduísmo. Mas eu posso estar errado, certo? Até porque eles são muito confusos nesse conceito. E no budismo, quando você realmente consegue se livrar, né, da samsara em si, você atinge uma iluminação que é o tal do nirvana. O nirvana para eles é você se libertar da samsara, que é um estado de iluminação. Você atinge, né, aquele estado que seria tipo o Buda, desculpa, né? O Buda, os grandes Budas atingem, né, que é o estado de anatta, ou um estado de não eu, ou seja, eu não existo mais como identidade única. Eu existo no nirvana, que nada mais é do que tipo o grande universo, que não é muito diferente, né, do que a gente atinge ali no hinduísmo, certo? Então, aí por fim, né, como eu disse já que são muito parecidos, a gente tem o Tao, que o Tao é interessante. Por quê? No taoísmo, eles já não têm a questão do karma, eles têm a samsara, mas eles têm a questão da energia humana, o espírito humano, que eles chamam de Hum ou de Po, certo? Vai seguindo uma jornada por várias e várias encarnações para então ele conseguir se livrar do ciclo de samsara, certo? E no final ele se torna Tao. E o Tao nada mais é do que a energia do mundo inteiro, do universo inteiro. Então no taoísmo, quando você consegue purificar, né, o seu Po, quando você consegue purificar o seu Po, você entra num Tao, ou seja, na energia de todo o universo de uma vez só. Então perceba, no hinduísmo, no budismo, eles até têm um conceito, certo, de que um Buda consegue voltar à vida, ou seja, ele reencarna com as memórias de quando ele era vivo na vida anterior dele, certo? Eles têm determinados testes e aí eles vão lá e pegam umas criancinhas e testam a criancinha para ver se ela é o novo Buda. Eu inclusive já citei isso em alguns outros podcasts. Para quem viu aquele desenho Avatar, né? Quando eles iam encontrar o novo Avatar, eles faziam o teste, é muito parecido o teste do budismo, que eles levam os brinquedos para a criança e vê se a criança escolhe o brinquedo que era do antigo Buda quando era criança e por aí vai. Então eles acreditam nisso, mas eles acreditam nisso somente para uma pessoa que já está iluminada, ou seja, somente um Buda realmente vai relembrar as coisas da vida passada, e é onde a gente quer chegar. Ou seja, as outras pessoas, elas vêm 0 km. Você reencarna, mas você reencarna sem lembrar de nada. A sua alma eterna, o seu o seu Po, certo? Ela sim é que vai lembrar de todas as coisas que aconteceram. Mas ela está desligada do seu corpo físico, vamos colocar assim. Então não existiria esse conceito de, legal, eu vou morrer, mas eu vou voltar, certo, do jeito que eu estava. Se a gente for procurar em outras religiões, né, no shintoísmo, por exemplo, eles não acreditam na reencarnação. Eles acreditam que você vive uma vida e essa vida você tem que ser fodão, certo? Porque aí então você ilumina e se torna um kami, né? Porque a gente citou que os kamis eram espíritos, podiam inclusive ser de pessoas. Então se você mandar muito bem em vida, tu vira um kami, senão tu não vira nada,
certo? No judaísmo, que também foi um outro que a gente citou, o judaísmo não acredita em reencarnação, né? Apesar de que a gente tem ali, né, uma questão com Jesus, mas eles não são todos que acreditam que o Jesus é realmente o cara, e que ele voltou e coisas do tipo. Na verdade, muita gente não acredita na reencarnação de Jesus, até porque o cara sumiu logo depois, né? Então percebam que o conceito de reencarnação ele varia um pouco de uma religião, né, ou de um culto, de uma cultura para outra, mas o conceito raramente encosta, né, na questão de você conseguir lembrar o que tinha acontecido na vida anterior. Então isso daí é só uma introduçãozinha sobre reencarnação, porque a gente queria falar de um assunto que é a regressão, certo? O que é regressão? A regressão para a vida passada, vamos colocar assim, porque a gente tem dois tipos de regressão. Você tem a regressão para a vida atual, onde você vai buscar por lembranças suas que estão enterradas em algum lugar da sua mente, seja por um trauma ou qualquer coisa do tipo. E você tem a regressão para vidas passadas, certo? Na regressão para vidas passadas, o conceito é terapêutico, ou seja, isso não é uma ciência mesmo. Praticamente nenhum cientista sério leva isso em consideração. Por quê? Ela funciona da seguinte forma: você prepara a pessoa e às vezes por meio, na verdade eu acredito que quase sempre, né, deve ser, por meio de hipnose, você vai buscar por lembranças na cabeça dessa pessoa e depois você vai interpretá-las junto com o paciente. E é onde nasce a viadagem toda, a maluquice toda, a piração toda. Por quê? Muita gente simplesmente acredita que você foi hipnotizado e você pegou lembranças suas, sejam elas de sonhos, de filmes, de livros, de revistas, de conversas, etc., que você teve, e na hora de interpretar, o terapeuta falou que você queria ouvir, né? Que é o grande conceito que as pessoas falam. Quando uma pessoa faz uma regressão, ela nunca foi um pedreiro na vida passada, ela nunca foi um lixeiro na vida passada. A pessoa sempre foi um imperador, uma rainha, uma princesa, um aventureiro, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque, primeiro, que as pessoas não gostam de ver a felicidade das outras. Então, mesmo que realmente a regressão de vidas passadas existisse e realmente você tivesse sido a Cleópatra na vida passada, sempre ia ter alguém que ia duvidar de você, porque, porra, mano, logo você, Cleópatra, né? Só que é uma grande questão, não é uma ciência, gente. É igual ao ocultismo, é igual à magia. Da mesma forma que você chega pra alguém e fala: olha só, eu fiz um ritual, né, de barganha pra riqueza e, cara, olha só, eu consegui um puto emprego, agora eu tenho carro, casa, família, roupa lavada. Ainda assim vai ter alguém que vai olhar aquilo tudo e falar: foi sorte, magia não existe. Por quê? Porque não aconteceu pra ele. Então, quando não é ciência, o que vale é o que você pensa. E a regressão para vidas passadas nada mais é do que isso, né? Você vai fazer uma regressão baseada em hipnose. Então, tipo, a tua mente vai estar no estado alterado, que pode ser facilmente controlada por esse terapeuta que tem anos, né, fazendo isso com outras pessoas. Então, ele vai procurar, né, dentro das suas memórias, alguma coisa que ele possa trabalhar para tentar curar algum tipo de trauma que você tenha. Porque uma questão que as pessoas normalmente não falam é que, mano, na terapia, você não vai pra terapia porque você quer papear. Você vai pra terapia porque você tem algum problema que você quer resolver, certo? E quando você faz uma terapia desse tipo, que é mais experimental, normalmente é porque você tem algum trauma que você acredita que está afundado dentro da tua cabeça. Então, por exemplo, um medo de mar, um medo de lugares altos, medo de avião, medo de qualquer coisa do tipo. Pode ser por quê? Porque alguma coisa na sua mente remete a coisas ruins baseadas em oceano, baseadas em altura, baseadas em lugares abertos, lugares fechados. E aí, por conta disso, eles tentam desenterrar isso da sua cabeça, né? Pra ver qual é o problema. Isso na regressão comum. Mas quando o cara queria, né, vamos botar assim, criar uma regressão um pouco mais interessante, certo? Aí a gente tem, né, essa regressão para vidas passadas.
E eu vou citar aqui 2 autores. A gente tem a Dolores Cannon, certo? Que escreveu o livro A Trilogia das Convoluções Temporais. Convoluções Temporais. A Trilogia das Convoluções Temporais de Dolores Cannon. A gente tem o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, certo? Que eles são bem famosos, né, dentro dessa área por falar sobre, né, no caso, a regressão para vidas passadas. E tem um que é interessante, que eu não sei se eu tenho raiva dele, mas eu vou procurar ler o livro dele para ver se eu fico com raiva dele, que é o Ian Stevenson, que ele escreveu o caso Crianças que Lembram de Vidas Passadas, onde ele utiliza essa terapia em crianças. E a gente sabe que quando o negócio é criança é complicado, porque ou o cara fez muito bem, ou ele fez uma grande merda. Então, procurem esses livros e vejam o que vocês encontram. Então, reparem que reencarnação e regressão, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, certo? Um é sobre religião, é sobre cultura, é sobre folclore, é sobre mitologia. E o outro é simplesmente uma terapia que pode ou não funcionar e que nunca foi provada, certo? Então nunca misturem uma coisa com a outra, apesar de poder ser algo divertido como um passatempo, tentar descobrir o que é que você era na vida passada, mas ele é tão válido quanto horóscopo, certo? Ele é tão válido quanto árvore clipótica, ele é tão válido quanto satanismo mental, Goetia patchworking, entendeu? Regressão para vidas passadas parece muito mais um floreio da regressão comum, talvez tenha mais sentido, na minha opinião, do que algo realmente que pode ser levado a sério. Pode ter sido uma moda de gente chique na época que passou também, né? Mas galera, então é isso. Como eu disse, o segundo podcast da semana é sempre um pouquinho mais curto e é sempre um assunto um pouco mais leve para vocês poderem debater. E aí, vocês foram o que na vida passada de vocês? Vocês pretendem largar a samsara ou vocês vão continuar reencarnando até encher o saco de Deus? Bom, o Nirvana tá logo ali do lado. Lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, sendo atosnegros.com.br uma rede social somente para ocultistas. Ela ainda está no começo dela e a gente tem um espaço onde a gente pode conversar sem tanta porcaria que a gente vê nas outras redes sociais. A gente tem o nosso Apoia-se, que você pode começar com R$5 e vai até R$50. Você pode apoiar uma vez só, 2, 3 vezes, é por mês. É quantas vezes você quiser apoiar, a gente agradece muito. R$5 é trocado, gente. Não dá mais para você comprar nada hoje em dia com R$5, mas pra gente é muito importante porque ajuda a pagar as contas aqui do nosso portal. E lembrando que se você faz uma doação de R$5, você tem o direito a pedir um tema para um podcast aqui na Imperium Fortuna. Então você vai lá, faz a sua doação no Apoia-se. Pode ser só uma vez, não tem problema. E aí você vai lá no nosso grupo e fala, olha só, eu queria um podcast sobre o tema tal. E a gente grava o podcast para você. Bom, galera, lembrando que a gente também tem o Facebook, Instagram e toda essa patifaria que vocês já conhecem. Se vocês gostaram, dá o like, compartilha, comenta. É muito interessante quando as pessoas comentam, porque a gente pode abrir debates aqui. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, o link tá na nossa página imperiumfortuna.com. E valeu, galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!